Vem comigo, torcida vascaína. Tá no ar o Gigante da Virada. Meu nome é Renan Bidu. Começa agora aí o giro de notícia do Gigante da Virada, do Vascão da Gama. Peço aí que assista o vídeo completo, né? Deixe seu like aí, ajude o canal e se inscreva no botãozinho aí que é no inscrito, no botãozinho vermelho, e ative o sininho para receber todas as notificações do Gigante da Virada. Vem comigo, vamos que vamos para esse giro de notícias do Vasco. Então, galera, falando aí ainda do jogo do Vasco contra o Caracas, né? Falando um pouco do desempenho dos jogadores. O jogo foi um jogo truncado, o Caracas veio fechado aí no 4-2-4, fechando aí o Vasco ainda com algumas limitações. O técnico Ricardo Pinto ainda procurando ali seu time correto. O Vasco jogou com desfalques, né, de Martim Benítez, Germancano, mas teve algumas baixas e algumas altas ali. Minha forma de interpretar, o Andrei jogou muito bem, marcando. Eu criticava muito o Andrei aí, que Andrei Felipe Bastos naquele meio ali ficava fazendo número, sem marcar, sem dar combate, mas ontem o Andrei chegando junto, marcando, lançando, dando passe, né? Jogando pro time, correndo, Andrei correndo mais. Então ontem ele foi muito efetivo, os números dele foi muito alto ontem, né? E numa média geral de 7.4 aí, jogou muito bem. Thales Magno jogou bem, indo para cima como sempre, ele procurando driblar, mostrar seu futebol, mas muito marcado. Aqueles jogos pela beirada ali, fica ainda, eu vejo o time do Vasco muito espaçado. O time do Vasco tem que começar, eu acho que o Ricardo Pinto tem que observar que quando o Vasco pegar a bola, os jogadores quando for numa linha de fundo aproximar. Ainda fica o Thales Magno, no Vinícius em uma ponta, outro em outra, e espaçado, não aparece ninguém para receber essa bola. Então dificulta. Quando você pega um time retrancado, um time muito fechado, dificulta sair o futebol. Mas ontem o meio campo jogou, Carlinhos se esforçou mais, jogou, Castan jogou bem, não teve falhas, Miranda. Ontem que teve embaixo foi um Vinícius, o Ribamar perdeu um gol de cara, né? Um gol que não se perde, um atacante, um 9 não perde. Um cruzamento na área ali, ele cabeceou a bola para fora, uma bola que só era acertar ali a cabeçada e a bola ia certo no gol, no contrapé do goleiro. Mas teve as alterações já lá mais do meio do segundo tempo. Alterações que surtiram efeito, outras que não, né? O Vasco entrou aí o Igor Catatal, em 2 lances foi expulso, foi outra baixa aí do Vasco, que poderia entrar para ajudar, mas deu uma complicada. Mas o Thiago Reis aí entrou e inteligentemente junto com o Guilherme Parede ali, o Guilherme Parede foi no fundo e ele inteligente se lançou, se antecipou a zaga, o cruzamento empurra a bola pro gol, o Vasco ganhou de 1-0. Então, vi muitas críticas aos jogadores da base, aos meninos, a Vinícius, a Caio Tenório, e não é assim. Eu entendo que quando você tem um jogador da base ou um jogador que está começando ou que está se firmando, quando ele entra em um time pronto, um time bom, com grandes jogadores, que o time já está em alta, ele cresce junto. Mas quando você pega ele entra em um time em formação ou entra em um time que é limitado, hoje é o Vasco da Gama, sem as principais peças de Germancano e Benítez, complica. Porque qualquer coisa que um garoto faz de errado, qualquer iniciativa dele que dá errado, ele é criticado. Sai como ruim do jogo. E não é assim. Ao meu ver, eu acho que a gente tem que dar força. Temos aí o Thiago Reis, temos o Juninho, temos o Vinícius, Thales Magno, tem Lucas Santos, né? São bons garotos. Tem o Miranda, tem o Ulisses ainda que está no banco. Então tem vários garotos ainda no banco que pode ser aproveitado, mas a gente tem que dar força, que já se vê uma melhora. Quanto mais tempo para treinar, fazer jogadas ensaiadas, fazer o Leonardo Gil aí, essa trinca de argentinos, quando estiver jogando junto, operando junto, tiver entrosada, o Leonardo Gil e o Benítez e o Germancano, que ainda não jogaram um jogo ainda junto para valer, do início ao fim, vai dar resultado. O time vai começar a se gostar um do outro ali, os jogadores, e a se entrosar, e o futebol vai sair. Eu acho que tem que ter paciência nessas horas
e não só criticar. Criticar fica fácil. Lógico que você pegou um Caracas, um time que não é renomado, um time que não tem esse futebol todo, mas os caras vieram para empatar ou para ganhar de 1-0, ganhar por uma bola. Para não tomar gol e lá na casa deles eles jogar o futebol deles. Lá não se sabe o que eles vão jogar, o que eles vão aprontar, a correria que eles vão aprontar, mas vieram para aqui para poder não tomar gol. O Vasco teve muita dificuldade para marcação, mas já melhorou, porque o Vasco ontem não teve esse negócio de ficar bola para o ladinho, bola para o outro. Teve bola pelo meio, teve bola pelas laterais, bola de linha de fundo, e foi com a bola de linha de fundo que o Vasco ganhou, que era muito difícil o Vasco ganhar um jogo sair um gol do Vasco com bola de linha de fundo, né? A não ser de um escanteio ou alguma coisa assim, mas uma bola trabalhada muito difícil, porque não tinha, os laterais não iam, o Vinícius, desculpe, o Pikachu, que hoje está barrado, o Caio Tenório está difícil, pelo lado esquerdo o Henrique, difícil fazer uma jogada, mas até o Henrique ontem se lançou, apesar de tomar algumas bolas nas costas, mas se lançou. Mas o que é incrível às vezes é as insistências. No Vasco é você ter um Thiago Reis no banco, não entrar de primeira, entra o Ribamar, aí você tem o Neto Borges que foi contratado aí, o Vasco está fazendo contratações, é contratado e não entra no lugar, não substitui o Henrique é insubstituível. Isso que às vezes irrita o torcedor e a gente fica sem entender se foi contratado outro porque o outro está vindo porque é melhor. Né? O Léo Matos está chegando aí porque Tenório e Pikachu não está dando conta do recado. Pikachu está sem jogar, está meio cabisbaixo, não sei o que está acontecendo, parou de jogar o futebol dele, não sei se é a posição que está jogando como lateral, ele gosta de jogar mais na frente fazendo gol, mas ele tem que dizer ao técnico que passou por ele, o Luxemburgo, o Ramon, que ele é melhor em tal lugar, não pode ficar quieto e aceitando as coisas. Então está sem o futebol caiu, e aí Pikachu está sendo barrado constantemente. Então, mas valeu, e no próximo jogo aí, na quarta-feira aí, 4/11, jogo de volta, o Vasco precisa garantir um empate ou vencer de 1-0, se trazer só um empate é o suficiente, mas também o importante é buscar a vitória, mas o empate aí o Vasco está classificado, passa de fase. Então agora vamos entrar em outro assunto aí, o assunto Martim Benítez. O Vasco faz uma nova proposta, tinha feito uma proposta no início da semana de 3 milhões de dólares, cerca de 14 milhões de reais. O Independiente da Argentina não tinha aceitado a proposta para adquirir 50% de direito econômico do jogador. O Independiente não aceitou, mas o Vasco hoje fez uma nova proposta de 4 milhões de dólares, né? E cerca de 22 milhões de reais. Isso surpreendeu os argentinos, né? Porque era realmente essa proposta que estava querendo, já estou entusiasmado. E as coisas se avançaram, então está quase tudo certo. Sendo que esses 4 milhões seriam pagos aí à vista 2 milhões e meio de dólares, cerca de 14 milhões de reais, né? Por 60% do direito econômico do jogador. E os outros 8 milhões de reais restantes ficariam em 2 parcelas para o ano de 2021. Então o Independiente aguarda aí o presidente Alexandre Campelo para uma conversa cara a cara, tete a tete, para assinar, acordar aí os últimos detalhes dessa nova compra do Vasco, essa aquisição do Vasco por esse jogador muito importante, o camisa 10 ali, muito habilidoso, muito raçudo, que pega a bola, vai para cima, que vem marcar. É um argentino muito raçudo e que caiu na graça da torcida do Vasco e gosta de jogar no Vasco, quer ficar no Vasco, e o Vasco está lutando aí com todas as forças para poder trazer esse jogador definitivamente para São Januário. Então é isso, está chegando aí ao fim essa conclusão aí dessa compra do Vasco e torcemos aí, a torcida do Vasco está aí confiante que isso se concretize, né? E falando aí, galera, próximo jogo do Vasco. Próximo jogo do Vasco será contra o Goiás, né? Dia 1º/11, domingo, às 20h30, né? 1º/11 aí, de 1º de novembro, nesse próximo domingo. Então, o Vasco aí com alguns desfalques, né? Com alguns desfalques. Aí o Vasco aí com o Leandro Castan suspenso,
né? Foi suspenso aí, não joga. Ainda em dúvida aí, Martim Benítez e Germancano, não se sabe se vão estar aptos aí, ainda não saiu uma decisão do Departamento Médico do Vasco, mas a expectativa é que pelo menos Benítez retorne, né? E já volte aí a jogar no jogo contra o Goiás. Mas tem retornos, recuperações médicas aí de alguns jogadores, como Ricardo Graça, que ontem já estava no banco de reservas, né? Também está retornando e precisa tomar uma cautela para não ter ser reincidente, que já teve voltou de contusão e já foi reincidente, não ter outra contusão. O Juninho também já retornou, já está liberado, mas também não atuou nesse jogo aí contra o Caracas, mas já está apto aí no jogo contra o Goiás. Então aí são as boas notícias aí dos retornos dos jogadores. E aí o outro jogo do Vasco vai acontecer dia 8/11 contra o Palmeiras, né? Em São Januário, aí já pela 20ª rodada do Brasileirão. O Vasco vai terminar o campeonato e não vai jogar o primeiro jogo do Palmeiras, o jogo de estreia. O Vasco ainda não estreou no campeonato, porque o jogo do Palmeiras aí, tanto tempo o Vasco teve semanas aí parado aí, sem jogo no meio de semana. E o jogo contra o Palmeiras da estreia ainda não existiu e está difícil de acontecer, né? Então são esses detalhes aí para o jogo contra o Goiás, o jogo na Serrinha, lá no estádio de Goiás. E o Vasco busca aí uma vitória, né? Para sair desse jejum do Campeonato Brasileiro, 7 jogos sem vitórias. Já venceu pela Sul-Americana, já criou um ânimo aí, mas busca uma vitória no Campeonato Brasileiro. Então esperamos aí que o Vasco faça um bom jogo contra o Goiás e traga um resultado positivo que está precisando aí para poder dar uma subida na tabela, sair dessa zona de rebaixamento aí o mais rápido possível. E falando aí, galera, de eleições, para finalizar aí, o Leviciano aí anuncia que sede do Vasco Internacional será em Londres, na Inglaterra, né? O Leviciano aí com seus projetos audaciosos e sempre mostrando projetos audaciosos, projetos novos, projetos exuberantes. E o Sérgio Frias participou da live aí do canal Casaca, né? Da live do Casaca. O Jorge Salgado se encontrou com apoiadores aí em São Januário. Essas são a agenda aí dos candidatos à presidência do Vasco. E o Júlio Brandt, com a Sempre Vasco, divulgou nomes dos candidatos, de seus candidatos, né, da sua chapa, né? E também hoje foi apresentado no Vasco aí a contratação aí do Léo Matos, lateral direito. Léo Matos vai chegando para reforçar aí mais uma contratação do Vasco, tá fechando aí com o Benítez, tá chegando também o Gustavo Torres, né, o colombiano. E já temos aí o Léo Gil, que chegou semana passada, o Germancano e Martim Benítez, esse time aí, montando esse time aí. O Vasco vai dar uma liga boa e o Vasco vai crescer nas competições que faz aí neste ano e que vai adentrar ao ano de 2021. Então, galera, o Vasco focado, se teve recreativo aí nessa semana, depois do jogo contra Caracas. Na sexta-feira aí o Vasco fazendo treinos leves, o Ricardo Sapinto aí organizando mais aí seu time, vai escolher as peças certas para jogar contra o Goiás, vai analisar jogos contra o Goiás para poder botar o melhor que tiver em campo, o melhor que tem em campo, né? Então esperamos aí domingo, daqui até lá vamos fazer mais vídeos aí e vamos falar aí mais desse jogo, detalhar mais esse jogo aí, Vasco e Goiás pelo Campeonato Brasileiro, dia 1/11. Então é isso, peço aí que deixe seu like, se inscreva no canal que é inscrito e ative o sininho para receber todas as notificações do Gigante da Virada. Então, obrigado aí, porque aqui é Vasco. Enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal. Valeu!